Do livro Vinha de Luz, capítulo 153, Contristação, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Contristação. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Quanta vez se agitam famílias, agrupamentos ou coletividades para que a tormenta lhes não alcance o ambiente comum? Quantas vezes a criatura contempla o céu em súplica para que a dor lhe não visite a senda ou para que a adversidade fuja ao encalço de outros rumos? Entretanto, a realidade chega sempre, inevitável e inflexível. No turbilhão de sombras da contristação, o homem, não raro, se sente vencido e abandonado. Todavia, o que parece infortúnio ou derrota pode representar providências salvadoras do todo compassivo. Em muitas ocasiões, quando as criaturas terrestres choram, seus amigos da esfera superior se alegram, à maneira dos pomicultores, que descansam tranquilos depois do campo bem podado. Lágrimas nos lares da carne frequentemente expressam júbilos de lares celestiais. Os orientadores divinos, porém, não folgam porque os seus tutelados sejam detentores de padecimentos. Mas, justamente porque semelhante situação indica possibilidades renovadoras no trabalho de aperfeiçoamento. Todo campo deve conhecer o tempo de seiva ou de limpeza necessárias. Quando estiverdes contristados à face de faltas que cometestes impensadamente, é razoável sofrais a passagem das nuvens pesadas e negras que amontoastes sobre o coração. Contudo, quando a prova e a luta vos surpreenderem a casa ou o espírito, em circunstâncias que independem de vossa vontade, então é chegada a hora da contristação, segundo Deus, a qual vos eleva espiritualmente e que, por isso mesmo, provoca a alegria dos anjos, que velam por vós. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo do livro Vinha de Luz, que leva o nome de contristação. Esta palavra significa tristeza, sofrimento. Paulo utilizou esta palavra
dizendo a carta que escreveu a Corinto: agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. A palavra folga significa sentir prazer. Então Paulo estava dizendo para eles que ele estava sentindo um prazer, porque aquilo estava acontecendo com eles, dizendo que não foi simplesmente porque eles estavam ali tristes, mas porque eles foram ter esse sentimento para o arrependimento, pois eles foram assim chamados à tristeza segundo Deus. Era o trabalho que eles deveriam fazer, de ter ali o arrependimento para que eles possam voltar a ter alegria. Emmanuel vai nos explicar com mais detalhes, dizendo que quantas vezes se agitam famílias, agrupamentos ou coletividades para que a tormenta lhes não alcance o ambiente comum? Ele está afirmando que muitas famílias, agrupamentos, eles estão ali solicitando, de certa forma, que a tormenta não chegue até nossos lares e comunidade. E diz ainda que quantas vezes a criatura contempla o céu em súplica para que a dor lhe não visite a senda, ou para que a adversidade fuja ao encalço de outros rumos? A palavra senda é caminho a seguir, um caminho estreito. E essa súplica que eles fazem, quantas vezes essa criatura contempla o céu, né? E ele suplica para que aquela dor não lhe visite, aquela tristeza ou outro tipo de dor. E que ela possa, essa tristeza, alcançar outros rumos. Vejam bem, eu não quero a tristeza, porém eu quero que ela vá para outros caminhos, outros rumos. Entretanto, a realidade chega sempre, inevitável e inflexível. E esta realidade é a tristeza. E ela chega sempre, de forma inevitável e inflexível. Se ela deve chegar, vai chegar. Não adianta nós pedirmos para que ela não venha. É isto que ele está nos dizendo. No turbilhão de sombras da contristação, o homem não raro se sente vencido e abandonado. Ele diz que nesse turbilhão de sombras que ocorre com essa tristeza, é quase sempre, podemos assim dizer, que o homem se sente vencido e abandonado. E é um sentimento equivocado. É isto que ele vai aqui nos dizer. É um equívoco do homem quando está triste e se sentir abandonado ou vencido. Ele diz que, todavia, o que parece infortúnio ou derrota pode representar providências salvadoras do todo compassivo. Esse infortúnio, essa dor, ela pode parecer derrota, mas não é, porque representa providências ou atitudes que vão salvar e que vêm do todo compassivo, ou seja, vem de Deus, porque tudo vem de Deus. É isso que nós temos que ter em mente. Tudo que vem para nós vem de Deus. E se vem, é porque é bom, porque Deus é bom. Então nós temos que sempre estar focados nesta questão.
Ele diz ainda que, em muitas ocasiões, quando as criaturas terrestres choram, seus amigos da esfera superior se alegram, à maneira dos pomicultores que descansam, tranquilos, depois do campo bem podado. Ele está afirmando para nós que, em muitas ocasiões, quando as criaturas da Terra estão chorando, os seus amigos na esfera superior, ou seja, no plano espiritual, se alegram. Mas é isso que acontece. E ele dá esta colocação da maneira dos pomicultores, que eles descansam, porque o campo agora está bem podado. Ele pode descansar, porque está sendo feito aquilo que deveria ser feito. Nesta outra parte, ele continua dizendo ainda a mesma coisa. Ele diz assim: lágrimas nos lares da carne frequentemente expressam júbilos de lares celestiais. Então, nos lares aqui da carne, onde nós estamos vivendo, quando ocorrem as lágrimas, frequentemente no plano espiritual está ali com júbilos, ou seja, com alegria extrema. Me lembro aqui do livro Nosso Lar, que foi psicografado através de Chico Xavier. André Luiz diz que aquela senhora na qual ele foi acolhido, ali na casa dela, ela estava feliz. Estava feliz, estava arrumando a casa. E qual era o motivo da sua felicidade? É porque ela tinha uma filha que estava encarnada e que ela estava prestes a desencarnar, ou seja, a voltar para casa. Naturalmente, deve ter tido ali na Terra aquele compromisso e que foi bem sucedida. Eis a razão do sentimento de alegria desta mãe. E ele diz assim: os orientadores divinos, porém, não folgam, porque os seus tutelados sejam detentores de padecimentos. Mas justamente porque semelhante situação indica possibilidades renovadoras no trabalho de aperfeiçoamento. Ele está dizendo para nós que esses nossos orientadores divinos, eles não folgam, ou seja, eles não descansam, porque nós, os seus tutelados, estamos tendo aqui esses padecimentos. Eles não folgam, eles não ficam parados. Mas justamente porque semelhante situação indica possibilidades renovadoras no trabalho de aperfeiçoamento. Então, eles não param e eles não folgam, não tiram descanso, esses nossos orientadores. Mas eles ficam felizes. Por quê? Porque chegou ali a prova, chegou ali a possibilidade de nós termos essa renovação no nosso aperfeiçoamento. Porque é através da dor que nós possamos ter uma nova visão e nos aperfeiçoar, mudar o nosso rumo. Porque quase sempre, quando a dor vem, é realmente uma dádiva divina, que vem para que nós possamos sair daquela situação. Uma situação, às vezes, de letargia. Nós estamos ali comendo, dormindo e não estamos fazendo nada para o nosso espírito, para que nós possamos evoluir espiritualmente. E diz ainda que todo campo deve conhecer o tempo de seiva ou de limpeza necessárias. Ele faz um paralelo do que acontece conosco com a agricultura. Quando o agricultor planta um milho, por exemplo, ele faz a ceifa, ele colhe, mas ele depois tem que fazer uma limpeza.
Ele tem que fazer uma limpeza ali para que possa fazer uma nova plantação. E é exatamente isso, que esse campo nós temos que perceber que nós temos que limpar para que a gente possa ter uma nova colheita, que essa colheita é esse aprimoramento que nós vamos ter. Então sempre haverá a limpeza e a colheita. Nesta outra parte, ele diz: quando estiverdes contristados, à face de faltas que cometestes impensadamente, é razoável sofrais a passagem das nuvens pesadas e negras que amontoastes sobre o coração. Ele está dizendo para nós que quando nós estivermos tristes, é um momento de reflexão. Porque se nós estamos tristes, nós temos que refletir sobre as faltas que nós realizamos antes, que nós cometemos impensadamente. E é razoável agora que nós possamos sofrer essa passagem das nuvens pesadas e negras que nós mesmos amontoamos no nosso coração. O nosso coração, então, está ali com nuvens pesadas. E aí vem a tristeza. E é o momento de nós renovarmos. Todo tipo de tristeza é um momento de renovação. Lembremos disto, para que nós possamos ficar atentos e não achar que fomos desprezados por Deus ou pelos nossos mentores. E ele continua dizendo, depois que aconteceu isso, contudo, quando a prova e a luta vos surpreenderem a casa ou o espírito, em circunstâncias que independem de vossa vontade, então é chegada a hora da contristação, segundo Deus, a qual vos eleva espiritualmente e que, por isso mesmo, provoca a alegria dos anjos que velam por vós. Ele está dizendo que essa situação pode acontecer pelo fato de nós termos equivocados, e agora ele está dizendo que pode ser uma prova. Pode ser expiações, que é a situação primeira, ou pode ser uma prova. E essa prova nós é que requisitamos antes de vir encarnar na Terra. Então ele diz, quando a prova e a luta vos surpreenderem, a casa, ou seja, o seu lar, ou você em especial, em circunstâncias que independem de vossa vontade, vontade agora, porque nós estivemos no plano espiritual. Então é chegada a hora da contristação. Chegou a hora que Deus enviou para nós. Nós estamos ali habilitados para passar com aquela tristeza, a qual vos eleva espiritualmente. Então ele está dizendo que essa passagem vai nos elevar espiritualmente. E que por isso mesmo provoca a alegria dos anjos que velam por nós. Então vejam bem, nós pedimos no plano espiritual, antes de vir, para que nós pudéssemos passar por uma determinada prova. É quando uma pessoa boa que você conhece, que está passando por dificuldades. Mas ela não merece aquilo. Não, ela não merece aquilo. Aquilo não é uma expiação. Aquilo é uma prova que ela pediu para que pudesse melhorar mais ainda. E é por isto que os anjos estão alegres, estão velando também por nós. Uma lição magnífica que nós temos que realmente refletir e lembrar sempre que as dores, as tristezas, todas elas são sinais para que nós possamos refletir e mudar o rumo
Nós temos que muitas vezes mudar o rumo. Por quê? Muitas vezes nós estamos num caminho equivocado. Nós temos que trilhar um caminho que nos foi traçado. E para que nós possamos evoluir, que é o nosso objetivo principal. Evoluir moralmente e intelectualmente. A lição foi muito boa para mim e espero que tenha sido para você. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.